Olá, alunos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Obrigado por você estar aqui mais uma vez no nosso canal. Hoje nós vamos começar a falar sobre o absolutismo, sistema político, econômico, cultural que vigorou na Europa a partir do século XV. E como vocês podem observar, o nosso tema vai abordar aí uma exploração um pouco detalhada, né, de como esse sistema político colaborou para a formação de alguns estados modernos na Europa a partir do século XVI. Mas antes da gente começar a aprofundar esse pensamento, gostaria de pedir para vocês aí que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like se você gostar do nosso material, compartilha com seus amigos de sala, com seus amigos de profissão, se você for professor, ou se você for um curioso e amante da história, compartilha, ajuda a divulgar o nosso material, tá bom? Obrigado, e vamos começar então a falar um pouquinho desse sistema político do século XVI, que também é conhecido como Antigo Regime, tá bom? Então, olha só o material que eu preparei para vocês, tá? O absolutismo ele foi um sistema político que predominou na Europa entre o século XVI ao século XVIII, onde havia a concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa, que no caso eram os reis. Né? Sua importância histórica, né, o papel dos reis, se dá por causa das transformações em relação ao poder, né, e a sua influência no aspecto cultural, político, social em diversas nações. E a principal referência é a França. A gente vai falar um pouquinho dela mais para frente. Né? Então, quando você fala no absolutismo, quando você pensa, quando você vai estudar o absolutismo, a principal referência ao absolutismo, para você entender o sistema político, o sistema cultural, o sistema econômico, até mesmo religioso, a França acaba sendo aí uma referência muito importante. O que é o absolutismo? Como eu já disse anteriormente, o absolutismo é um sistema político que concentra o poder nas mãos de uma só pessoa, no caso o rei, e esse poder é absoluto. Esse poder ele não tem limitações, não há leis que limitem esse poder real, não há poder que supere o poder do rei, até mesmo o poder da igreja, e esse rei, que governa de forma absoluta, não tem que prestar contas a ninguém, nem ao povo e nem ao parlamento, como defendiam alguns filósofos absolutistas que a gente vai abordar mais para frente também. E quando surgiu? Ou por que surgiu o absolutismo? O absolutismo surgiu no finalzinho da Idade Média, ali por volta do século XV, tá? Em meio a crises do sistema feudal, e os mais importantes da sociedade na época, os nobres e a burguesia, estavam buscando ali manter os seus privilégios ou até mesmo a ascensão política e econômica, como por exemplo os nobres queriam se fortalecer, porque a crise do sistema feudal enfraqueceu, empobreceu muito a nobreza, então eles queriam manter os seus privilégios que ainda existiam. Já a burguesia, por outro lado, queria uma ascensão política e econômica. Os dois, tanto a burguesia quanto a nobreza, viram no rei essa possibilidade de ascensão. Né? Outro lado importante que vai contribuir para a formação e a consolidação do absolutismo na Europa vai ser o crescimento das cidades e a centralização do poder nas mãos de um único governante. Tá? Como a nobreza, detentora do poder político e econômico do feudalismo, enfraqueceu, o rei ele recupera o seu poder e passa a governar de forma absoluta. Por outro lado, com o revigoramento das cidades, né, o que a gente chama de renascimento comercial e urbano da Idade Média, a burguesia ela vai crescer, ela vai ganhar importância, ela vai ganhar influência, e isso contribui para a concentração do poder nas mãos do rei. Assim, o rei, se tornando o chefe de Estado, vai contribuir para a formação dos Estados modernos. E alguns desses exemplos, além da França, que eu já citei, a gente pode falar também da Inglaterra, da Espanha e Portugal. Bom, Portugal, vale ressaltar que ele foi o primeiro país europeu, né, ou o primeiro Estado moderno a se formar na Europa. Tá bom? Vamos aqui então acompanhar o que diziam aqueles filósofos que tentavam defender ou tentavam justificar o poder concentrado nas mãos do rei e por que os reis concentravam tantos poderes e se tornaram pessoas poderosas e influentes. A começar por Maquiavel. Maquiavel ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Nesse livro ele vai defender de que o rei ele tem toda a autoridade possível e para ele manter essa autoridade ele precisa saber agir e saber conquistar, além de manter o poder. Ao mesmo tempo, esse rei ele precisa ser amado ou temido. Ou, caso contrário, ele precisa ser temido. Em outras palavras, esse rei ele precisa
fazer uso, muitas vezes, da violência, do medo, para que os seus súditos respeitem a sua autoridade, respeitem o seu poder, caso ele não seja amado pela população. Há muitos que defendem, né, que Maquiavel ele defende a teoria de que os fins justificam os meios, ou seja, vale todo o esforço usado pelo rei para ser amado ou ser temido, caso ele precise conquistar e se manter no poder. Outro filósofo importante é o filósofo Thomas Hobbes. Ele vai escrever um livro também chamado Leviatã. Nessa obra, Thomas Hobbes ele vai defender de que o rei ele precisa formar um governo forte, evitar conflitos, garantir a ordem e promover a segurança da população ou dos seus súditos. Por isso, é importante a ideia da defesa do contrato social. Quem deu o poder ao rei foi a população, foi os súditos. Quem colocou o rei no poder foi os súditos. Portanto, o rei ele precisa cumprir o seu papel nesse contrato, que é promover melhorias da qualidade de vida da população, concedendo saúde, segurança, infraestrutura, né, e alimentação, entre outros recursos para a sobrevivência dos seus súditos e do seu rei. Outro filósofo importante vai ser Jean Bourdin. Ele vai também escrever uma obra literária chamada Os 6 Livros da República, e nessa obra ele vai defender a soberania do Estado. E nela, a autoridade, né, do rei ela é soberana dentro do Estado. Portanto, todo mundo que está nesse Estado, chefiado pelo rei, precisa, de certa maneira, seguir as ordens e obedecer tudo que o rei diz e manda fazer. Tá bom? Por isso, o absolutismo ele tem aquela referência de que o rei governa de forma absoluta. Ele vai ser sempre o defensor e o ditador da última palavra. Outro filósofo importante é Jean-Jacques Rousseau. Ele vai escrever um livro chamado Política Tirada das Sagradas Escrituras. Nesta obra, ele vai defender o poder do rei dado por Deus, o que nós chamamos de poder divino. Portanto, se o súdito não obedecer o rei, ele não está obedecendo a Deus. E não obedecendo a Deus, ele não é um bom cristão. Portanto, essa defesa da autoridade real, ela é divina, tá bom? Foi Deus que colocou o rei lá, foi Deus que colocou o poder nas mãos do rei, portanto, você automaticamente, obedecendo e respeitando o rei, você está também respeitando e amando a Deus. Existem também alguns teóricos absolutistas críticos ao absolutismo, tá bom? Mas esse tema eu vou deixar para uma outra aula. Então, acompanhe comigo um pouco mais sobre as características agora do absolutismo. Como funcionava, qual era a estrutura de funcionamento do absolutismo? Coloquei aqui 4 aspectos importantes. Como eu já disse e já mencionei várias vezes, o poder era centralizado nas mãos do rei. O rei governava de forma única e absoluta. O rei era quem dava sempre a última palavra. Em outras palavras, o rei ele fazia o usufruto de vários poderes, entre eles poder político, poder econômico, poder militar e, em alguns casos, como o da Inglaterra, o poder religioso também. Outra característica importante vai ser a divisão dos poderes. Como já disse anteriormente, o rei, ao retomar o seu poder no final da Idade Média com o apoio da nobreza e da burguesia, ao chegar ao trono, esse mesmo rei ele vai conceder benefícios, vai conceder privilégios a esses que o apoiaram. Entre eles estão, por exemplo, a nobreza, que vai compor o poder burocrático, aquele de administrar o Estado, e o poder econômico, a burguesia, né? Dando à burguesia o papel importante de se tornarem ali grandes e importantes comerciantes, como o poder econômico da época. Uma outra característica do absolutismo vai ser o controle sobre a nobreza. De certa forma, durante a Idade Média, a nobreza era detentora das terras, mas como houve a crise do feudalismo, essa nobreza perdeu parte de suas terras, tá bom? Concedeu essas terras ao rei para manter os seus privilégios, portanto, o rei controlando essas terras era e foi uma forma que ele usou para controlar a nobreza, fazendo com que a nobreza, por exemplo, o apoiasse nas suas batalhas contra reinos inimigos, financiando suas guerras. Outro poder, ou outra característica importante do absolutismo, vai ser o controle da economia. Essa é um tema interessante, então eu vou deixar para fazer um vídeo específico sobre ele, tá bom? Mas vou falar aqui brevemente sobre esse controle, ou esse tipo de controle que era exercido, tá bom? Estamos falando do mercantilismo, que nada mais é do que práticas econômicas que estados absolutistas governados por reis usavam para administrar a economia. Por exemplo, algumas dessas características está o metalismo,
acúmulo de metais preciosos como ouro e prata, balança comercial favorável, né, na tentativa de exportar mais produtos do que importar, barreiras alfandegárias, criando, né, impostos contra produtos estrangeiros vindo de outros países que entraram em seus territórios, e o Pacto Colonial, que era a descoberta e a formação de colônias. Isso acontece principalmente quando se descobre a América a partir de 1492. E os reis, com essas colônias que vão ser formadas, aumentam o seu poder, consequentemente aumentam também a sua influência econômica. Como eu disse, vai ser um tema específico para uma das nossas aulas futuras. Mas vamos acompanhar comigo então aqui o restante. Como eu disse no começo do vídeo, alguns estados modernos se formam na Europa. Entre eles, o principal é a França. Então eu trouxe aqui para a gente entender, né, por que a França acaba sendo uma referência e quais eram as práticas comuns entre os estados modernos para conceder ao rei tanto poder e tanta influência, tá bom? Lembrando que a França, ela já existia, mas não como estado moderno absolutista. Ela vai passar a existir a partir do século XV, tá bom? E vai ganhar notoriedade no governo do rei Luís XIV, tá bom? Então vamos ver só algumas características da França na época em que o absolutismo ganhou força. O absolutismo francês, até chegarmos à consolidação do governo de Luís XIV, temos alguns destaques importantes, como por exemplo, a França saiu vitoriosa na Guerra dos 100 Anos. Isso vai demonstrar para os inimigos uma força militar muito grande, tá bom? A França, antes da consolidação do absolutismo, ela era marcada por uma forte influência da nobreza. E essa mesma nobreza, ela controlava parte da política e parte da justiça. Essa mesma nobreza, né, ela vai, antes do governo de Luís XIV, se rebelar, tá bom? Porque o rei ele vai passar a controlar muitos aspectos da vida da nobreza. E isso vai resultar em conflitos e instabilidades entre o monarca e a nobreza. O absolutismo na França ele vai ser consolidado com a ajuda do cardeal Richaud, um chefe de ministro da economia, antes de Luís XIV subir ao trono. Isso porque quando Luís XIV sobe ao trono ele ainda era uma criança. E a mais importante das características da França, que vai se seguir até a Revolução Francesa, vai ser uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, em camadas sociais. Essas camadas elas se dividem em primeiro estado, formado pelo clero, segundo estado, formado pelo rei, suas famílias e a nobreza, e o terceiro estado, formado pela burguesia, por pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios proprietários de terra, artesãos, ou seja, estamos falando do restante da sociedade francesa. Logo após a chegada de Luís XIV ao trono, nós vamos ter uma forte mudança no aspecto político, cultural, econômico e militar da França. E eu trouxe isso aqui para vocês entenderem, tá bom? Luís XIV, ao subir ao trono, ele vai promover transformações. Uma das grandes transformações vai ser ele mesmo se tornar o símbolo do absolutismo não só na França, mas na Europa. Bem como eu disse, a França ela era o símbolo do absolutismo, mas quando se trata de representante, ou seja, de um governante que represente o absolutismo, estamos falando de Luís XIV. Tanto que o próprio Luís XIV ele acaba se conhecendo, né, como o Rei Sol. Há uma frase que diz que Luís XIV ele proclamou: o Estado sou eu, ou seja, eu sou o Estado, eu sou quem mando, eu sou, né, quem precisa ser obedecido. Portanto, houve ali no governo de Luís XIV uma centralização significativa do poder do monarca, né, em vários aspectos da vida. Tanto que no governo de Luís XIV você vai ter uma redução da influência da nobreza, uma diminuição dos conflitos, como eu disse anteriormente, um estabelecimento da administração centralizada. Mesmo que a nobreza participasse do corpo burocrático da administração do Estado, o rei era sempre aquele que dava a última palavra. Você vai ter uma maior estabilidade e controle sobre o território francês, principalmente por causa do aspecto da vitória na Guerra dos 100 Anos e o fortalecimento do poder militar. A França vai se tornar símbolo do absolutismo, tá bom? Quando se fala em absolutismo, a França é a referência. Luís XIV, no seu governo, ele vai passar a ter maior controle, né, como representante do Estado na religião, divulgando assim, por exemplo, o Edito de Nantes, que era um documento que concedia aos cristãos protestantes liberdade de culto. Ele vai colocar o catolicismo como religião oficial da França, dando ainda mais poder à Igreja Católica. E a França ela vai se tornar uma potência militar e econômica até o final do século XVIII. Portanto, para fechar a nossa aula, o absolutismo é a forma mais pura de um governo onde a vontade do rei é a lei. Se você não obedece o rei,
ou se você não obedece aquilo que o rei determinou, você estaria sujeito, por exemplo, à morte, tá bom? Então, ficamos por aqui. Obrigado por sua presença, né? E se você chegou até aqui, escreva nos comentários Luiz 14, tá bom? Essa é a palavrinha-chave. E obrigado, até o nosso próximo vídeo.